Ao vivo de volta ao Palácio República dos Palmares, onde continua o repórter Bruno Protásio. Você viu aqui ao vivo, no início do Cidade Alerta Alagoas, todas as informações em primeira mão sobre a mudança no decreto estadual que faz Maceió avançar para a fase amarela e tem mudanças também no litoral norte e na região metropolitana da capital. Bruno Protásio, você acompanhou a coletiva até o final, as perguntas e respostas. O que a gente pode trazer de resumo? Primeiro, para quem está acompanhando a gente, de repente não conseguiu acompanhar o início do programa, ligou já na metade e agora quer saber as informações. A autorização, inclusive, com base em estatísticas, dados, de que Maceió pode passar com segurança para a fase amarela. Não é isso, Bruno? Exatamente, Edson. Então, fazendo um resumo do que foi a coletiva, primeiro começou com a apresentação dos números, como você disse, tudo foi embasado através dos dados científicos e técnicos que foram apresentados pelo governo durante a coletiva, da redução do número de óbitos em Maceió e também em Alagoas, da análise feita de acordo com as regiões do estado, são 10 ao todo, que divide o estado, e essa análise levou em consideração cada um dos números relacionados às regiões, e o governo, sendo assim, através da análise e também dessa redução do número de óbitos, principalmente de casos que foram apresentados, decidiu avançar de fase em Maceió. A capital alagoana agora sai da fase laranja e vai para a fase amarela, que agora também pode contar com o retorno de funcionamento dos estabelecimentos como bares, restaurantes e lanchonetes através de 50% da capacidade, retorna também com o funcionamento de templos e igrejas até 50% da capacidade e entre outras medidas que são adotadas nessa fase. Estão também a abertura de lojas com mais de 400 metros quadrados, shopping centers, galerias e centros comerciais, mas o governador Renan Filho, durante a coletiva, ressaltou que a data de reabertura destes estabelecimentos deve ficar para a próxima segunda-feira. Isso será de acordo com a Prefeitura de Maceió. O decreto já vai contar com a data de abertura. Essa decisão foi tomada para que não aconteça aglomeração no próximo final de semana, para que esses estabelecimentos possam funcionar a partir da próxima segunda-feira. Então, quando o decreto for publicado, já constará também a data de reabertura desses estabelecimentos aqui na capital alagoana, que são permitidos através da fase amarela. Já outras duas regiões do estado, que são a região metropolitana, que são aqueles municípios mais próximos à capital Maceió, e da região norte, vão avançar da fase vermelha para a fase laranja, exatamente a fase que Maceió estava. E, sendo assim, o governador confirmou que os municípios da região norte são Jacuípe, Japaratinga, Maragogi, Porto Calvo, Porto de Pedras, São Miguel dos Milagres, São Luís do Quitunde, Matriz de Camaragibe e Passo de Camaragibe. Estes municípios saem da fase vermelha para a fase laranja do protocolo de distanciamento social controlado. Já as demais regiões do estado seguem na fase vermelha, com o monitoramento do Estado e das autoridades de saúde. O que foi batido na tecla durante a coletiva é que todas as decisões estão sendo tomadas com os dados e a análise de todo o cenário da pandemia da Covid-19, que tem apresentado uma tendência de queda em diversas regiões. Algumas ainda precisam de uma atenção maior, como a região do Agreste. Isso também foi ressaltado pelas autoridades sanitárias ao longo da última semana, também nessa coletiva. Então foram essas as decisões apresentadas aqui no Palácio do Governo. Maceió passa para a fase amarela e a região metropolitana de Maceió passa para a fase laranja, assim como a região norte também avançando para a fase laranja. Edson. Importante, Bruno, importante frisar também, né? A gente está conseguindo avançar, são dados importantes, mas a população precisa continuar consciente. Infelizmente, a Covid ainda está aí,
né? Nós não conseguimos erradicá-la ainda, ninguém conseguiu no mundo todo, mas há uma possibilidade de se ter uma luz no fim do túnel, que é a questão do controle. Mas aí cada um, mesmo com essa reabertura gradual, essa mudança de fase, e o governador reforçou isso, né, Bruno? Precisamos continuar, ó, a máscara é obrigatória, continua sendo obrigatória, mesmo com a reabertura, né? E não precisa ir essa corrida desesperada aos estabelecimentos que vão abrir. Por exemplo, o Rio de Janeiro, só para trazer um exemplo, quando reabriu, por exemplo, bares e restaurantes, foi uma quinta-feira à noite, lotou de gente. Quer dizer, não há necessidade para isso, não é momento de festa, é momento ainda de atenção, né, Bruno? E ele reforçou isso também, né? Aproveitando esse exemplo que você citou, Edson, foi uma pergunta que eu fiz ao governador durante a coletiva sobre a fiscalização e a preocupação do governo quanto ao retorno da vida noturna, porque se há a possibilidade da abertura dos bares, consequentemente há a possibilidade de mais movimentação durante a noite das pessoas nesses estabelecimentos, assim como em restaurantes também, e a gente viu em outros locais aglomerações, o desrespeito às normas e às condutas necessárias também de distanciamento, e ele respondeu que vai ser trabalhado um plano de fiscalização desses estabelecimentos junto à Prefeitura de Maceió, que é o município que vai avançar para a fase amarela e por isso vai ter o retorno desses estabelecimentos, e também pediu, mais uma vez, a colaboração da sociedade, daqueles que vão frequentar esses estabelecimentos, que tomem os devidos cuidados, e também dos próprios empresários, empreendedores, que cumpram as normas e também façam com que a população possa cumpri-las e também seguir nos ambientes com maior segurança possível. Este foi um detalhe ressaltado pelo próprio governador também, já que há necessidade de continuar com as medidas de prevenção que já foram reforçadas durante toda a pandemia.